celestial. Ó meu Senhor da glória, primeiramente eu te peço que tu perdoe nossos pecados, ó Pai, nossas falhas e nossos erros, ó Pai, por pensamento, obras e palavras, Senhor. Ó Deus, que tu venhas, ó Pai, abençoar tua filha, Senhor, nessa noite, que vai estar pregando, ó Pai, não aquilo que ela sabe, entende, ou de um livro, ó Pai, que ela leu ou que escreveu, Senhor. Ela vai falar a tua palavra, Pai, precisa de ti, para que possa passar tudo aquilo, ó Pai, que tu queres passar para a tua igreja, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler somente os versículos 9, 10 e 11. A minha Bíblia, acho que tem a versão um pouquinho diferente, mas acompanha aí porque a interpretação é a mesma. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: agora está me atrapalhando. E veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e se pôs à porta da casa de Eliseu. E Eliseu então lhe enviou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás limpo. E Naamã se foi, muito indignado, dizendo: eis que eu dizia para mim mesmo, sairá ele certamente e, estando em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e levará a sua mão, e tocará no lugar, e sarará a lepra. Só até aqui, irmãos, podem sentar. Os irmãos podem se assentar. Eu quero resumir que Naamã foi com uma comitiva até a casa de Eliseu, e ele achava que Eliseu ia recebê-lo com pompa e circunstância, mas Eliseu mandou um mensageiro, nem foi pessoalmente atender Naamã, que falou o que ele devia fazer. Falou que ele devia tomar banho no rio sujo, 7 mergulhos ele tinha que dar, lavar-se 7 vezes. E Naamã ficou indignado com aquilo, porque Naamã esperava uma outra reação daquele homem, daquele profeta. Naamã esperava que aquele profeta ia chegar, colocar a mão nele e ele ia ficar curado. Eu vou contar a história, esse capítulo, para os irmãos, porque alguns não conhecem. Vou dizer que Naamã, ele era general do exército inimigo. Ele era general do exército da Síria. E ele era um homem muito bom. E também era um homem muito valoroso naquele local. Ele era reconhecido como um homem bom. Ninguém na Bíblia diz que Naamã era ruim. A Bíblia diz que Naamã era um homem bom e valoroso. E eu já quero ir explicando aqui que às vezes a gente pensa que as pessoas boas não ficam doentes, né? As pessoas boas ficam doentes, irmãos. Tem essa notícia para dar para os irmãos. As pessoas boas, elas também ficam doentes. E aí Naamã ficou doente de lepra. Era uma doença que não tinha cura, era uma doença mortal naquela época, vergonhosa. E Naamã, ele tinha uma escrava na sua casa. A Síria foi lá em Israel, atacou Israel e trouxe alguns como escravos. E uma menina que era serva na casa de Naamã falou assim: se o meu patrão for lá na minha terra e procurar o profeta vai orar e ele vai ficar curado. Irmãos, essa menina, ela estava como escrava lá naquela terra, mas ela não estava indignada, aborrecida com aquela situação dela, não, porque ela teve um temor de Deus, de falar para aquele homem que aquele Deus era poderoso para curá-lo. Então, tem muitas pessoas que estão lá fora, irmãos, que estão no mundo perdidas, mas elas conhecem o poder de Deus. E muitas vezes elas não vêm para a igreja, mas falam para você: vai lá naquela igreja lá, que Jesus está curando lá. Vai lá naquela igreja lá, que lá tem milagre. Vai lá naquela igreja lá,
que a minha vizinha foi lá e ficou curada. A pessoa não quer vir, a pessoa está presa, está escrava do pecado, mas ela conhece o poder de Deus. Ela conhece um Deus forte e poderoso, que não há outro igual, que é o nosso Deus. E aí aquela menina mandou Naamã vir. Naamã falou para o rei da Síria: olha, eu vou lá em Israel, eu vou lá porque lá tem um profeta e eu vou me apresentar a ele. Aí o rei da Síria, preste atenção na história para você entender. O rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel: estou enviando o meu servo para que seja curado. Estou enviando o meu servo Naamã até a terra de vocês para que seja curado. Aí o rei da Síria se desesperou, o rei de Israel se desesperou. Ele falou: por acaso eu sou Deus para curar alguém? Irmãos, aquela carta foi igual, vou dar uma carteirada, né? Vou mostrar um poder, vou mostrar uma importância. Aquela carta do quem indica. O rei da Síria achava que era tão poderoso que ele podia mandar uma carta para o rei de Israel e dizer que Naamã tinha que ficar curado. Isso só apavorou o rei de Israel, mas o rei de Israel não podia fazer nada, porque não era ele que curava. E Naamã veio cheio de dinheiro. A Bíblia diz que Naamã veio, ele trouxe consigo 10 talentos de prata, 6.000 peças de ouro e 10 mudas de veste. A minha Bíblia é de estudo, irmãos. Ela fala uns números aqui. Então ela fala que isso equivalia a 5 milhões de dólares no valor da moeda de 2004, que essa Bíblia é da versão 2004. 5 milhões de dólares Naamã trouxe no bolso. 5 milhões e 300 ele trouxe no bolso para pagar o milagre. Irmão, e milagre não se paga, milagre não tem preço. Milagre é pelo dom gratuito de Deus. Porque se nós tivéssemos que pagar pelo milagre, nós não teríamos como conseguir. Mas as pessoas que não conhecem a Deus, elas pensam que podem comprar um milagre. Elas pensam que elas podem trazer um dinheiro, eu vou dar e está resolvido. Deus não quer só o seu dinheiro, não. Deus quer muito mais. Deus não precisa de dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele quer a sua participação, Ele quer o seu compromisso, Ele quer o seu envolvimento. E aí, continuando a história, Eliseu falou assim para o Deus de Israel: pode mandar vir, deixa comigo. Botou a responsabilidade para ele: manda vir, que eles vão ver que nessa terra tem profeta. Nessa terra aqui tem profeta de Deus, amém? Nessa terra que você está pisando hoje, tem profeta de Deus, tem palavra de Deus para a sua vida, tem revelação de Deus, tem o mover de Deus, tem o agir. Pelo amor de Deus, não saia daqui sem absorver, sem se alimentar dessa palavra, porque essa palavra é verdadeira para a sua vida. Porque Deus me deu essa palavra hoje para eu falar, primeiramente para mim, mas porque nós precisamos ouvir essa palavra. Sabe por quê, irmãos? Está acontecendo muita coisa ruim no mundo. Tem coisa acontecendo que nós nunca vimos antes, não é verdade? Tem coisa que está acontecendo que nós não vimos. Antigamente nós não vimos isso. Não é porque nós somos velhos, não. É porque não aconteciam. Mas essas coisas já estavam descritas na Bíblia que iriam acontecer. Sabe? São sinais dos tempos. São os males, as doenças, as crises, as guerras, as pandemias. Hoje em dia, irmãos, nós somos capazes de ver crianças endemoniadas, irmãos. Criança manifestando o demônio. Onde é que nós já vimos isso antigamente? O demônio, ele não está brincando, como a gente costuma aqui. Ele está atuando cada vez mais naqueles que estão dando brecha para ele. Então tem coisas acontecendo que nós não víamos antes. Então fique ligado, porque verdadeiramente o que Deus tem para falar para nós hoje é para que nós abramos nossos olhos espirituais e venhamos a entender o que Deus tem para nós. Então Samuel chegou lá naquela terra. Ele ficou indignado. Ele achou que ia chegar e ia ser curado. Irmãos, aqui eu começo a primeira parte da minha pregação. O que Deus mandou dizer essa noite. O que aconteceu? O que acontece hoje em dia. A pessoa chega na igreja, pensa que vai chegar, entrar e ficar curada. São, limpo e liberto. Muitas vezes Deus faz muita coisa por misericórdia, irmãos. Verdadeiramente, há muitas pessoas que são verdadeiramente curadas. Mas
hoje é o dia que Deus virou para mim, para você, e conforme ele falou para Naamã, ele falou assim: vai lá e dá 7 mergulhos para ser curado. Hoje é o dia que Deus fala para você: você não vai entrar aí e ficar curado. Hoje é o dia que Deus está requerendo de você: vá e se purifique, vá e se lave, vá e se limpe. Se for necessário, dê os 7 mergulhos. A água é turva, o rio não é limpo não, mas o rio tem poder de cura. O rio Jordão, irmãos, era um rio meio turvo, sabe aquele rio de terra que tu pisa e fica escuro? E o Naamã veio de uma terra que tinha os rios mais claros do mundo naquela época. Então o Naamã se indignou com isso também, porque ele falou assim: por que não vou dar mergulho lá nos rios da minha terra que são brancos? Por que eu tenho que entrar aqui? Porque Deus quer. Não tem porquê, é porque Deus quer. Se Deus manda você fazer uma correção na sua vida, você tem que fazer porque Ele quer. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. E às vezes, irmãos, não é uma correção só, são 7. Às vezes você tem que corrigir um comportamento, às vezes você tem que corrigir um estado de vida, às vezes você tem que corrigir uma situação que está errada. Você tem que corrigir, irmão, você tem que corrigir porque Deus está requerendo essa correção, é hoje. E o mundo está mal, e o tempo está acabando, e nós estamos moscando, nós estamos dormindo, e nós não estamos recebendo a bênção, porque nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. É hoje que Deus quer que você mude, é hoje que Deus quer que você corrija, é hoje que Deus quer que você esteja numa posição de envolvimento com Deus. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu envolvimento. Deus quer o seu compromisso com Ele, sabe? Deus quer que você esteja envolvido com a palavra dEle, a ponto de você participar das coisas por amor, irmãos. Se hoje Deus está pedindo uma correção no dízimo, dê uma correção no seu dízimo. Faça aquilo que Deus está falando. Não vacile nisso não, irmão. Porque tem muita gente que não é correta no dízimo, aí quer entrar aqui e ser abençoado. Aí Deus está falando hoje: se corrige, faz o que Deus está mandando. Dá aquilo primeiro como a primícia. Então você não pode ficar com 90% só não. Você tem que ficar com 100%. Você vai ser egoísta, você não vai dar aquilo que Deus está requerendo. A palavra de Deus diz que quer me roubar? Quem rouba no dízimo e na oferta, irmão. Não há envolvimento, não há comprometimento com a palavra. As pessoas têm que fazer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus requer. Se hoje Deus requer de você um compromisso maior, cumpra seu compromisso maior, porque as pessoas querem ser abençoadas sem ter compromisso com Deus, e isso não existe. E muitas vezes vem uma doença, vem uma situação que a pessoa não sabe por que é a falta do compromisso, é a falta daquilo que está sendo feito. Quanto mais você demorar para fazer, mais difícil vai ser. Faça logo, não fique demorando não fique esperando não. Naamã ficou indignado, Naamã não queria fazer o que era para fazer, mas os servos dele, os seus criados, chegaram para ele e falaram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer alguma coisa grande, o senhor não faria? Então por que o senhor não faz isso? Lava-te e ficarás limpo. Hoje Deus fala com você, hoje Deus me coloca para falar com você. Se você tem uma coisa para fazer, faça. Se você tem uma coisa para mudar na sua vida, se você tem uma situação de compromisso que você precisa mudar, faça. É melhor você fazer, irmão. É melhor você fazer o certo do que pagar o preço. Sabe, Naamã, ele ficou leproso, e a lepra é o sinal do pecado. Um homem muito bom, um homem muito correto, um homem muito certo, um homem extremamente valorizado lá na terra dele, mas tinha pecado nele, e o pecado era vergonhoso, e foi preciso ele ir lá, passar vergonha lá naquela terra, para ele aprender o que ele tinha que fazer. Hoje Deus está nos ensinando o que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que nos envolver com a casa de Deus, nós temos que ter mais compromisso. Nós estamos aqui com situações que o pastor não fala nem 10% do que acontece, o pastor não fala nem 10% da dificuldade que é manter essa porta aberta. E eu só estou falando isso porque Deus está me mandando, porque eu nunca abri boca aqui para falar nada dessas situações, mas Deus está me mandando, me requerendo que faça, e eu vou falar ouvir muitas situações que nós pensamos: agora nós vamos fechar, agora nós não temos condição de pagar, agora nós não vamos conseguir abrir, porque nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos ambos desempregados, não temos serviço, não temos a colaboração de ninguém, não temos a fidelidade de ninguém, nós vamos fechar. E no meio das situações difíceis, Deus manteve aberto.
Deus manteve aberto, irmãos, unicamente pela mão dele, por um milagre. Mas não para que nós só sentássemos ali, nos acomodássemos e ficássemos curtindo, não. Para que nós fôssemos salvos, curados, libertos. E muitas vezes, dessas vezes que nós pensávamos que íamos fechar, eu falava assim, eu acho que não está adiantando, eu acho que o povo não está envolvido, eu acho que não está fazendo efeito, porque eu vejo as pessoas tendo milagre, tendo cura e vão embora e não voltam e não se envolvem, não querem saber. E aí Deus mandava assim, como Ele mandou ontem, porque ontem eu fiz esse questionamento e ontem Ele me deu essa resposta. Eu estava pensando nisso e o Jorge falou para mim, aconteceu uma situação assim, 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 e 2 pessoas foram libertas, passaram por uma situação de livramento, porque nós oramos por elas segunda-feira. Eu não vou abrir aqui porque Deus não está falando para falar qual é a situação, mas houve milagre, irmãos. Segunda-feira houve milagre de livramento aqui, naquela roda, e Deus confirmou. Então, Deus hoje pede o seu envolvimento, irmãos. Nós temos situações aqui, nós estamos com essa caixa ruim. Essa caixa, ela custa na faixa de R$7.000. Quem me deu foi um amigo meu que é músico. Nós fomos na casa dele, nós não pedimos nada, ele deu essa caixa. Ela deve custar uma fortuna para consertar, porque ela realmente é cara, é uma coisa difícil. Ele deu de amor, deu de coração. A maioria das coisas que vocês forem ver aqui são coisas que foram doadas por outras pessoas, pela maioria por pessoas que estão lá fora, que não são nem da igreja, não são daqui, mas nos abençoaram. Esse bebedor, essa geladeira, essa caixa, aquela ali eu não sei, mas aquela ali foi doação. Tem coisas aqui, irmãos, que foram dadas por gente que está lá fora, porque o povo daqui de dentro não deu, então Deus usou lá de fora. Porque o povo daqui de dentro não quis ser abençoado, então Deus usou lá de fora, porque na casa dele não podia faltar. Mas tem coisas que acontecem, irmãos, que nós precisamos ter o envolvimento dos irmãos. O fio hoje está sob oração, o fio estava dando defeito. A gente conserta uma coisa, aparece outra. Aí nós tivemos que repreender para o fio parar de chiar, porque ele arrebentou. Às vezes eu não tenho como ficar lá atrás e ficar aqui na frente. Hoje a irmã Rose está ali atrás por mim. Entendeu? Deus quer envolvimento na sua casa. Nós chamamos assim, nós precisamos lavar a igreja. Irmãos, eu vou dizer que só a irmã se ofereceu e eu fiquei com vergonha de chamá-la, porque eu falei, poxa, uma pessoa nova que chegou na igreja agora, ela não pode vir lavar a igreja, sabendo que tem milhares de outras pessoas na igreja e ninguém falou nada. Alguém podia ter falado assim, eu não vou poder vir porque eu vou trabalhar. Eu não vou poder vir porque eu vou estudar. Ninguém deu nenhuma satisfação. Então eu passei um pano aqui, porque eu não consegui lavar, porque eu estava sem condição, porque o João estava sem condição de me ajudar também, e não tive condição de lavar a igreja. E não é isso que Deus quer. Deus quer o seu envolvimento, irmãos. Os moradores de rua fizeram uma sujeira aqui na nossa calçada, na nossa porta, que eu não consigo tirar. Eu estou me abrindo aqui com os irmãos, eu não consigo tirar. Eu já joguei sabão, eu já botei vassoura, eu já botei água sanitária, o negócio não sai, encrostou. Eu acho que eu vou trazer só da cáustica para limpar essa calçada de sujeira que eles fizeram. E Deus hoje está requerendo não só de mim, mas está requerendo de todos, para que se envolva, para que participe, para que faça alguma coisa. Irmãos, e é de coração, não é porque eu estou te falando, não. E é antecipadamente, é uma coisa programada. Deus não quer feito de qualquer jeito. Eu era de uma igreja grande, e um dia teve escola dominical lá para criança, e falaram assim, quem quer vir trabalhar na escola bíblica de férias? Eu não dei meu nome, porque eu achava, não, pode ser que eu tenha que trabalhar, eu não vou poder vir. Aí quando chegou no sábado, eu não fui trabalhar, eu falei, eu vou lá ajudar. Quando eu cheguei lá, as irmãs, tinha mais de 200 crianças para cuidar, porque a escola bíblica de férias lá era muito grande, mas em compensação tinha 100 mulheres lá para cuidar, voluntárias, professoras, pessoas da igreja que quiseram ajudar, e estava todo mundo uniformizada com a camisa da escola bíblica, e eu cheguei sem nada, porque eu cheguei de última hora. Eu quis ajudar de última hora. Sabe para que eu servi? Para nada. Eu cheguei lá e falei, não, eu quero ajudar. As irmãs falaram assim, irmãs, as equipes estão todas separadas. Já tem o pessoal que está fazendo a comida, tem o pessoal que está dando aula, tem o pessoal que está fazendo o culto para as crianças, tem todo o pessoal, e eu fiquei à parte. Deus não quis a minha mão de obra. Deus me dispensou naquele dia, Deus não quis a minha ajuda, porque eu deixei para ajudar na última hora, só porque estava tempo sobrando na minha vida, só porque eu não fui trabalhar, então vou lá ajudar. Não é assim que Deus quer, não, irmão. Não é assim que Deus quer. Deus quer ver você se envolver. Deus quer que você se envolva. Deus quer que você faça as coisas certas com antecedência, porque depois a gente pode não ser mais útil, sabe? Depois ele pode não querer mais. Depois ele pode não querer mais o seu serviço, pode não adiantar mais. Então não perca a oportunidade de ajudar na casa de Deus, sabe? De participar. Nós, na verdade, nós temos aqui
é um ministério de louvor, que as pessoas têm que ser consagradas para pegar no microfone, sim, irmão, porque senão pega carga. A verdade é essa. Não é qualquer um que pode sair subindo num púlpito, pregando, louvando, não. Porque se não tiver buscando, pelo menos fazendo uma busca de consagração, a pessoa pode sair pior do que entrou. E quanto nós já vimos desviados por causa disso, irmãos? Mas nós queremos compromisso. Deus quer compromisso com a casa dele hoje. Deus quer que você se envolva mais com a casa dele hoje. Deus quer que você corrija aquilo que você tem para corrigir, para que você possa ser usado na casa dele. Se tem alguma coisa falha na nossa vida, nós temos que corrigir, irmãos. Nós não podemos deixar para lá. Se Deus está nos cobrando isso de hoje, é porque o tempo é limite, porque é tempo de fazer, irmãos, porque é tempo de executar as coisas. Não é só tempo de chegar, sentar e achar que vai ser abençoado só porque está na casa de Deus, não. A casa de Deus tem poder, sim, mas a casa de Deus também tem ordem, tem lei, e tem um Deus que é sobre todos, que quer a nossa disposição, quer o nosso compromisso, às vezes, de chegar no horário, de participar da escola dominical. Irmãos, eu vou contar aqui uma história que Deus está me matutando, que eu li na internet, e eu não vou tirar uma palavra do que eu li, porque a história dizia assim: Satanás chegou na igreja. Satanás viu que aquela igreja estava incomodando e resolveu entrar na igreja. Só que Satanás ficou lá no fundo. Aí Satanás viu pessoas fazendo coisas que não era para ser feito na igreja. Satanás viu pessoas conversando, Satanás viu pessoas no celular, Satanás viu pessoas cochilando, Satanás viu pessoas que não cuidavam dos seus filhos, deixavam seus filhos fazer bagunça na igreja. Satanás viu várias coisas erradas dentro da igreja. E olha, Satanás não lê mente, não. Satanás não lê o seu pensamento. Só quem lê o pensamento, o seu pensamento é Deus. Mas Satanás é muito astuto, e pelo comportamento das pessoas, ele via que aquela pessoa ali está fazendo careta para o que o pastor está pregando, aquela pessoa está desdenhando da palavra de Deus. Satanás via pelas atitudes da pessoa, às vezes a própria feição, a própria atitude Satanás via. Então Satanás viu pessoas apáticas, pessoas que não estavam ligadas na palavra, pessoas que não davam glória, pessoas que não louvavam como deveriam, pessoas que não entendiam da presença de Deus ali naquele lugar. E Satanás falou assim: eu vou me embora, eu não preciso mais atrapalhar aqui não, porque as próprias pessoas estão se atrapalhando. O pastor verdadeiramente, o ministério verdadeiramente incomodava, porque ainda assim naquele lugar tinha a palavra de Deus, naquele lugar tinha o mover de Deus, naquele lugar tinha o agir de Deus. Mas Satanás viu que ele não precisava atrapalhar aquelas pessoas, porque aquelas pessoas, elas já estavam se atrapalhando nas suas próprias pernas. E Deus fala: vai tropeçar nas próprias pernas. E isso é muito duro, irmãos, isso é muito duro. Então, seguindo aqui, Naamã deu os 7 mergulhos. Depois que Naamã fez aquilo que Deus quis, Naamã ficou verdadeiramente curado. Porque não adianta, irmãos, não adianta Deus te dar a cura e você não se modificar. Deus às vezes dá uma vitória, mas a pessoa não se modifica. E isso não adianta, sabe por quê? Porque ela cai de novo. Às vezes Deus cura de uma doença, a pessoa não se modifica, cai outra doença. Às vezes a pessoa quer ser abençoada, Deus abençoa, mas aquela pessoa não é fiel, ela falha de novo e ela cai de novo. E nada do que ela faz dá para frente, nada do que ela faz dá certo, nada do que ela faz prospera. E ela acha que o erro está em Deus, e não está, está na falta da correção. Mas Naamã fez aquilo que Deus quis e ficou curado. Então, o que ele fez? Ele voltou para agradecer ao profeta. Só que ele queria... Naamã queria dar uma oferta, mas o profeta não aceitou, porque bênção não se cura, porque cura não tem preço, bênção não se paga. Então Naamã falou assim no versículo 17: então, se não aceitas, rogo-te que me dê um pouco dessa terra ao teu servo, para carregar para casa, porque daqui em diante o teu servo não sacrificará mais holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, a não ser ao Senhor. Naamã, ele se comprometeu a sacrificar só a Deus, a servir só a Deus.
Só que no versículo 18, ele fala assim: então nisso perdoe o teu servo, porque quando eu voltar para minha terra, eu vou ter que entrar no templo de Ramon. Ramon era o deus que o rei da Síria adorava. Eu vou ter que entrar naquele templo e também, talvez eu tenha que me inclinar no templo de Ramon. O Senhor me perdoe nisso, teu servo. Sabe o que Naamã estava dizendo? Naamã estava dizendo assim, ó, eu vou embora, mas eu vou continuar com a minha vida errada, com o meu emprego errado, eu vou continuar tendo que sacrificar lá no lugar errado, porque é meu emprego, é meu trabalho, eu sou general da guarda, eu tenho que fazer isso. Mas eu peço a Deus perdão e digo para ele que eu vou servir só a Deus. E aí Eliseu, em cima de toda a sua sabedoria, no versículo 19, disse assim: vai em paz. Irmãos, e foi aqui que eu parei, que é a segunda parte da pregação. Deus me deu discernimento porque eu tive que perguntar: que é isso, Senhor? O homem falou que vai voltar para a vida errada e Eliseu falou que está tudo bem, vai em paz. E Deus me tocou. Aquele vai em paz quer dizer assim: você veio aqui, você se consagrou, você fez tudo que é certo e você falou: agora eu tenho que ir embora, agora eu tenho que ir embora, e lá no mundo eu tenho uma situação errada onde eu não posso continuar porque está errada. Aí Deus fala para você hoje: vai em paz, porque eu vou resolver essa situação para você. Porque se você quiser, eu posso mudar o seu emprego. Porque se você quiser, eu posso mudar a sua casa, mudar o seu trabalho, mudar a sua situação. Sabe, irmãos? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Tem milhares de pessoas aí dizendo que estão convertidas, pessoas famosas, estão fazendo coisas terríveis no mundo e estão dizendo que são evangélicas. Não, eu sou evangélica, eu sou crente, eu canto louvor na igreja domingo, mas na semana canta para o Satanás. Na semana canta músicas que são dirigidas ao demônio. Na semana, na sua turnê lá que vai fazer, cantando o mundo todo, não largou nada da vida antiga. Não largou porque não quis. Porque se quiser, Deus muda. E Deus quer que você mude hoje, aqui dentro e lá fora. Não fique desligado aqui dentro. Não faça coisas erradas aqui dentro. Não deixe coisas faltar aqui dentro. Mude aqui dentro. Faça as coisas que Deus está te requerendo para que você seja limpo, para que você seja santificado, para que você seja mudado. E lá fora você tem que mudar também. Porque se eu sou uma cantora que canta para o mundo, Deus vai me sustentar, porque eu não vou cantar mais para o mundo, não. Eu não posso chegar lá no mundo, eu fazer as piores coisas, envergonhar o evangelho e dizer depois que eu estou convertida. Eu digo para o Jorge, eu costumo dizer: irmãos, só não cai um raio na cabeça porque nós não estamos no Velho Testamento. Nós estamos no Novo Testamento, Testamento da Graça. Porque se Deus fosse lançar um raio, ia faltar chuva. Ia faltar raio na cabeça de pessoas que estão dizendo que estão convertidas e estão aí no mundo dando péssimo testemunho. E as pessoas que estão no mundo estão batendo palma, estão dizendo: poxa, assim é maneiro, assim eu quero. Só que Deus não quer. Deus não quer tatuagem, Deus não quer piercing. Deus está me mandando falar isso aqui. Deus não quer músicas do mundo na sua boca. Deus não quer envolvimento profano. Deus não quer lascívia. Deus não quer fornicação. Deus não quer coisa errada, irmão. Tem coisa para você corrigir aqui dentro e lá fora. Você pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo tudo, tanto aqui dentro como lá fora. Então, se você quer ter verdadeira paz, faça aquilo que Deus te falou hoje. Faça aquilo que Deus está nos requerendo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. Irmãos, a vida não está fácil para ninguém. Nós estamos passando uma luta pessoal. Eu estou passando uma luta pessoal na minha vida. Uma luta familiar, uma luta de saúde, sim. E hoje eu cheguei para uma irmã da igreja. Eu a vi na rua. Eu falei: poxa, eu estou passando isso, isso e isso. Talvez o João tenha que operar a cabeça. E aquela menina virou para mim e falou assim: ué, mas vocês vivem de milagre. Eu falei: poxa, o testemunho que nós estamos dando é esse. São 7 anos de luta na igreja, já é a segunda doença grave que nós vamos ter que tratar. E Deus está falando para a gente viver de milagre. Então eu vou continuar nesse pé, eu vou continuar nesse passo, eu vou continuar nesse ritmo. E aí ela me deu o testemunho, porque o marido dela ficou doente. Em 6 meses ele caiu debilitado e começou a fazer hemodiálise. E o rim dele foi condenado. E ela falou assim: transplantou. Encontrei ele na rua com ela, ele estava bem. Ela falou: transplantou. Eu: como assim? Milagre de Deus. Entramos na fila do X-Reg para o transplante. E aí tinha 6 pessoas, ele era o 6º. E ele foi chamado.
e o primeiro não serviu porque o sangue não foi compatível, o segundo também não serviu, o terceiro da fila não foi, o quarto da fila tinha bebido, estava alcoolizado, não podia fazer o transplante na hora, e a doutora falou: o rim é seu. Irmãos, e esse homem transplantou o rim, está lá perfeito, e ela me contou aquele testemunho, e aquele testemunho me edificou. E isso é outra coisa que Deus está cobrando aqui nessa igreja, que as pessoas são abençoadas e elas não dão um testemunho. E o testemunho, ele edifica outras pessoas. O seu testemunho vivifica a nossa fé. Porque se eu tivesse encontrado uma pessoa que falasse assim: eu estava com meu marido e ele morreu, não ia ser um testemunho de fé. Mas o testemunho de que ele foi curado, que ele entrou num tratamento, que eu também vou ter que passar por essa fila para que ele tenha lá a posição. Eu creio que Deus pode curar, mas se Deus quiser tratar, você ainda tem que pedir, pelo amor de Deus, para você conseguir ser atendido no hospital público, irmão, porque particular não tem condição, porque é muito caro. Então, eu tenho fé em Deus, e aquela palavra foi um testemunho que me edificou. Então, se você tem um testemunho que possa edificar o irmão, não guarde o testemunho para você não, porque Deus não te deu para tu passar sozinho, Deus te deu para você falar e para você edificar os irmãos. Nós temos que estar mais unidos, irmãos. Nós temos que estar mais comprometidos com a nossa igreja. Nós temos que estar mais envolvidos. Deus hoje quer o seu envolvimento. Deus hoje quer o seu comprometimento. Deus hoje quer a sua participação. Aproveite essa oportunidade que Ele está te dando de mudar. Mudar aqui dentro e mudar lá fora. Amém? Amém. Assim eu agradeço essa rica oportunidade. Peço que o pastor venha para a oração. Peço perdão pela agressividade da palavra, mas tem hora que a gente tem que falar o que Deus manda. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Quer restauração? Então escuta essa pedrada aí. É verdade. Tá precisando de restauração? Rapaz, ela pegou a espada lá do pastor Fernando. Ela pegou a espada do pastor Fernando e enfiou aqui na igreja. Irmão, mas tem que ser assim mesmo. Eu não aprendi na minha vida nada com ninguém passando a mão na minha cabeça. Tudo aquilo que eu aprendi foi na dureza com Deus. E outra, muitas das vezes eu não tive quem me ensinasse. E vivia doente, vivia enfermo. Eu era crente. Quem é dessa igreja há mais tempo já conhece a minha história. Sempre fui crente. Vamos fazer 30 anos de evangelho. Só que eu era crente à minha maneira. E sinceramente eu andava dando uma sofrida com força, né? Só conseguia dormir tomando tarja preta, enfermo, pressão nas alturas, e eu sem entender nada, porque para mim eu era crente. E até que eu conheci os malucos, né, que os crentes verdadeiros, os que são os verdadeiros evangélicos, cristãos, eles são tidos como malucos, né? E insistiam para eu ir para o monte. Eu nunca tinha ido a monte nenhum. Porque vou a monte nada, fazer o que no monte? De tanto insistir, fui uma vez, quase morri no caminho sem conseguir subir, porque eu pesava 127 quilos na época, e para subir um monte com 100, apesar de eu ser há 12, 13 anos atrás, eu era muito mais novo, mas era muito pesado, e estava enfermo, pressão alta, e diabetes, e isso e aquilo outro, me debilitaram muito subir. Não consegui subir as 6 horas do monte, subi só 2 horas, que para mim foi uma vitória, porque 2 horas já era coisa para burro para mim. Deitei no chão do monte e as minhas costas pegavam fogo. Aí eu falei assim: rapaz, está queimando as minhas costas, que chão é esse? Aí o irmão falou assim: pastor, Deus está te rasgando aí em cima, né? Está pegando fogo.
Irmão, o negócio queimava tanto as minhas costas que eu virei de lado para queimar o outro lado, porque o lado de cá estava queimando muito, já estava ardendo, eu virei do outro lado para dar uma queimada, para dar uma igualada, que eu não estava aguentando. E passamos a noite lá no monte, descemos. A primeira vez ainda é gordo, a primeira vez que, não que seja magro, mas era muito mais gordo, né? A primeira vez que eu consegui subir o monte, 6 horas e pouca de subida, eu consegui chegar lá em cima, muito alto, mais alto que o Cristo Redentor. Eu só chorava, porque para mim era humanamente impossível. Para você ter ideia, eu fui fazer um teste de esforço no médico, e o médico botou naquela esteira, irmão, sem brincadeira, 30 segundos o médico parou, para. Aí botou o remédio lá na minha língua. Aí descansei 5 minutos, ele botou de novo em cima da esteira. Com mais 20 segundos ele mandou parar. Volta pro teu médico, não dá mais. Irmão, eu não consegui ficar 1 minuto em cima de uma esteira. Eu subi 6 horas de monte, 6 horas, e subindo assim, a esteira. Eu até brincava com o pessoal, falava assim, eu vou agora nesse médico, vou mandar ele botar essa esteira no nível máximo, eu vou arrebentar essa esteira. Quando ele fala assim, para não, bota esse troço para rodar aí, que eu quero ver esse troço me parar. Quando eu conheci os malucos que começaram a me ensinar, igual o Naamã ouviu do profeta, eu ouvi do profeta também, não pode isso aí está errado, aquilo outro, a minha cara torcia de lado a lado. Mas quando eu comecei a fazer aquilo que eles estavam me ensinando, a minha vida começou a mudar. A minha vida começou a mudar. Quando eu comecei a ouvir os malucos, a minha vida começou a mudar. O negócio começou a mudar para o meu lado, começou a mudar. Eu falei, rapaz, eu acho que eles estão certos mesmo, o negócio é esse aí. E assim, e não é uma coisa que eles falavam a revelia, eles falavam à luz da Bíblia. Eu chegava em casa, eu lia a Bíblia, eu falei, caramba, era como se eu nunca tivesse visto aquilo na Bíblia. Era como se eu nunca tivesse visto aquilo na Bíblia. Então, às vezes, né, a palavra não pode ser, aqui nunca a palavra foi mole, né? Aqui nunca a palavra foi mansa. Aqui sempre a palavra foi de conserto, foi de, né, foi para quem fuma, para largar o cigarro, para quem adultera, largar a amante, para quem viver em fornicação, largar. Essa semana eu tive uma conversa dura com essa menina aqui. Falei para ela, a senhora só está relaxada, não foi para você isso? Falei, você está relaxada, você está parada, você tem que sair desse negócio aí, que Deus vai enfiar a espada em você, o negócio vai mudar contigo. Acabou aquele período de leitinho que você estava, acabou aquele período que Deus está tratando com moleza, vai começar a estar do teu lado. Você tem que casar, não foi para tu? Você tem que casar. Pastor, mas o meu marido tem que ir lá na Paraíba, 1.000 e poucos reais para ir para lá. Eu fiquei meio desanimado. Falei, vem cá, e aí, por causa disso não se casa mais? Por causa disso vai viver na fornicação e vai para o inferno? Como é que vai? Não tem como, vai ter que dar teu jeito. Se tiver que ir lá na Paraíba, Deus vai te dar passagem na tua mão. Se tiver que ir, que eu duvido, que eu acho que tem como pegar certidão de nascimento, tem que pegar a certidão do marido dela nova para casar. Aí ela falou, tem que ir lá para ele, não, ou Deus vai te dar passagem, ou então, porque Deus, irmão, Deus não está brincando não, tu acha que Deus não tem que ser certo? Ou então vai ter como vir pela internet, vai ter como pagar pelo correio. Irmão, não pode, o que você não pode ficar de braços cruzados esperando Jesus voltar e ter para o inferno. Dentro da igreja, pessoal, eu conheço os crentes que falam tudo certinho, fala tudo o que o crente tem que fazer, o que o crente tem que ser, fala que ama Jesus, mas na hora de fazer, faz tudo errado. Fala, eu não quero que você seja assim, não faz você? Eu não estou pagando preço para você ser assim, não. Para com isso e vai correr atrás. Aí daqui a pouco, pastor, muito obrigado pelas tuas palavras, muito obrigado, pastor, não sei o que, olha, já consegui isenção, a mulher vai me dar isenção para eu casar. Aleluia! Aleluia! Ouviu a voz, irmão? Ouviu a voz do nome de Deus, e aí, como é que vai fazer? Vai ficar parado ou vai se mexer? Quer o céu ou quer o inferno?
Já está conseguindo, já vai pegar o papel, vai não sei aonde, sexta-feira vai no cartório, vai se movimentar. Irmão, a Bíblia fala que a fé sem obra é morta. É verdade. Irmão, eu tenho fé para burro, mas se eu ficar sentado parado, vai cair a chuva do céu, irmão. Vai cair a chuva. Igual uma vez, já teve isso aqui. Uma irmã chegou para mim e falou assim: eu tinha orado por uma irmã que a filha está desempregada. Na mesma semana apareceu 3 empregos para a filha dela. Aí ela virou e falou assim: a mãe, pastor, agora eu tô de idade, preciso de emprego. Eu falei: irmã, era num domingo. Irmã, a senhora tem fé que Deus abre a porta? Tem. Senhor, a porta está aberta. Essa semana tu vai fazer alguma coisa. Na segunda-feira, 9 horas da manhã, a mulher estava empregada. Aí veio a irmãzinha ouviu esse testemunho. Veio: pastor, meu filho está desempregado também. A irmãzinha conseguiu emprego no outro dia. A filha dela, na mesma semana, 3 empregos. Não é possível. Ora por mim, eu oro. Meu filho está precisando, eu oro, irmão. Orei. Aí veio a irmã, eu falei: irmã, como é que tá? Ela virou e falou assim: pastor, não sei o que está acontecendo, meu filho não arruma emprego de jeito nenhum. O senhor está orando, a irmã fulana está orando, o pastor ciclano está orando, ele não arruma emprego para o coitado. Eu falei: irmã, mas como é que é? Ele está acordando que hora? Ele está indo aonde? Acordando, tem que acordar às 4 da manhã, né, irmã? Não, pastor, ele só acorda meio-dia. Eu falei: ele só acorda. Parei a oração na hora, minha irmã, pelo amor de Deus. O bicho preguiçoso desse cara de desgraça vai arrumar emprego aonde? O Zé, quando eu orei aqui pelo Zé no culto de segunda-feira, eu falei assim: Senhor, abre a porta na mesma semana, abre a porta para ele, Senhor. Eu estou vendo a porta entreaberta, escancara. No dia seguinte, na terça-feira, o Zé estava empregado. Mas sabe que hora ele acordou? 4 da manhã para entrar para procurar emprego. O filho da mulher queria acordar meio-dia e achar emprego. Aí eu falei: irmã, só está falando sério comigo? O bicho preguiçoso desse, vai arrumar emprego aonde? Eu estou lá me desgastando, ia para monte, levava o nome do rapaz, orava na madrugada o nome do rapaz, debaixo do meu joelho, orando. Eu vejo a irmã, falei: a irmã vai contar a peça, não é possível, esse rapaz não arrumou emprego. Não arrumou não, tá ruim de arrumar emprego, meu irmão. Vai ficar impossível, acordando meio-dia, arrumar emprego acordando meio-dia, impossível de arrumar emprego. Impossível. A fé sem obra é morta. Não adianta eu ter uma fé enorme e ficar sentado esperando ter isso no meu colo, irmão. Aí eu falei para ela, comecei com ela, mandou mensagem, eu aproveitei e falei para ela: ó, te falar uma coisa séria, é isso, assim, ó. Tu tá errada nisso, tem que consertar naquilo, tem que fazer isso, tá parada nisso. O diabo está querendo entrar na vida dos teus filhos, tu tem que vigiar isso, assim e tal. Por quê? Eu estou aqui para quê? Para orientar você a fazer ser certo. E ainda bem que ela ouviu rápido, porque ela, no dia seguinte ela foi correr atrás, já contou a bênção, já conseguiu a gratuidade do casamento. Falei: tem que conseguir, tem como você conseguir essa gratuidade? Isso aí tem como. É só você correr atrás, vai ter gente, vai vir, se tiver que vir. A certidão de nascimento vai dar na Paraíba, vai vir, se tiver que ir lá, irmão, vai lá, não sei como, mas vai lá. Ué, eu vou limitar Deus, eu preciso fazer o que é certo, eu preciso me consertar. Deus quer que ela se batize, Deus quer que ela vire uma serva de Deus de fato, de verdade. Agora, vivendo amasiado com um companheiro, que não dá. Aí está lá esperando de braço cruzado cair do céu, que não vai cair nada. E o tempo vai passando, daqui a pouco Jesus volta e fala assim: eu estava na tua igreja, minha filha, já foi. Te dei todo o tempo do mundo para tu se acertar. Não se acertou, eu estava na igreja, tá legal, mas acertar 80% não é acertar, eu acerto erro. E nós estamos aqui para isso. Quando a gente fala de dízimo, quando a gente fala de casamento, eu não falo só de... eu falo de tudo, irmão. E às vezes eu tenho que chegar para o irmão, com o membro, quando Deus já está me incomodando, eu tenho que falar. Por quê? Porque senão Deus cobra de mim, irmão. Eu estou aqui para quê? Eu sou pastor, não posso
Eu não posso, a Bíblia fala que o pastor da vida é para sua ovelha, irmão. Eu não posso ver você para esse precipício e falar assim: ô, sai daí, meu filho. Ó, é para cá, não vai para aí não. Quer cair, até cai, mas vai falar assim: pô, o pastor não me ajudou, o pastor não falou. Se quer cair, eu não posso pedir, porque se Deus te deu o livre-arbítrio, não vai ser eu que vou tirar de você. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que tu quiser. Agora não vai falar que eu daqui, que essa igreja aqui não falou que não era para fazer. Não pode falar isso. Porque aqui a gente vai sempre falar, vai sempre destruir. Para quê? Para você ser abençoado. Então, tá aí a palavra de Deus aí para restauração, como Naamã foi restaurado, é mergulhar, irmão. Aleluia. Mergulhar e fazer aquilo que não quer fazer. Naamã queria mergulhar nas águas limpas de Paraty. Naamã queria mergulhar lá no, né? Lá, como é aquele lugar que a água bonita pra caramba? Ih, tem um lugar que é bonito para os artistas bons aí, que esqueci o nome. Só artista vai, aquele sei lá, Balneário Camboriú, esse lugar aí. Quer Caribe, quer mergulhar em águas cristalinas. Quer mergulhar só em águas cristalinas. Aí chega, manda mergulhar, né? Manda mergulhar no Rio Barrento e torce a cara. Mas se o milagre está no Rio Barrento, como é que faz? Ou eu mergulho e faço o que é certo e faço o que Deus mandou e recebo, eu não mergulho e volto com o meu problema sofrendo por aí. Então, que nós possamos entender, irmão. Deus quer envolvimento. Envolvimento com Ele é se envolver com a casa dele também. É se envolver com as coisas dele também. É querer cada dia mais estar na casa de Deus. Não adianta. Nós temos que ter firmeza, irmão. Nós temos que ter igreja, né? Não adianta. A Bíblia fala que você tem que ter um pastor. Eu não posso ter 3 pastores, 4 pastores. Não posso. Eu não posso ficar rodando. Nós temos que ter um pastor para dar conta da nossa alma. Porque a Bíblia me ensina que quando Jesus vier com o acerto de conta, Ele vai querer saber quem é o pastor. Porque quem vai dar conta da tua alma é o pastor. Se você está sem pastor, você não chega no céu. Não chega. Aí tem gente que quer ter 3, 4 pastores. Não, vou pedir para 5 pastores. É assim. Eu conheço irmão que falta culto na igreja para ir para monte. Eu conheço irmão lá no monte lá, que falta culto na sua igreja para ir para monte com outros pastores para poder subir monte. Eu, irmão, sabe qual é a bênção que está pegando aqui? Nenhuma. Fala isso lá no monte, ele não sabe disso. Sabe qual é a bênção que está pegando aqui? Nenhuma bênção está pegando aqui. Ué, está tendo culto da tua igreja e tu está no monte fazendo o quê? Que loucura. Que doideira. Cadê teu envolvimento com a tua casa espiritual? Cadê teu envolvimento com o pastor que ora por você, que está buscando por você, que é onde você tem que estar alicerçado? Quer ir no monte? Vai no dia que não tem culto, ou vai numa hora fora do culto, que depois tem no culto de noite, é assim. Aí as pessoas estão vivendo loucamente, irmão. Não estão nem aí para a casa de Deus, estão nem para a igreja de culto. Eu não quero saber, não, vou para o monte. Irmão, o monte não está na frente de igreja, não, tá? Monte não está na frente de igreja, não. Eu sou subidor de monte, eu sei dos mistérios do monte. Mais de uma década subindo o monte, eu sei o que é monte, eu sei da importância do monte, mas nunca teve na frente da igreja. A igreja está na frente do monte. O monte é um bônus, é um a mais, que eu vou quando não tem igreja. É verdade. Eu tenho que entender essas coisas, irmão. Vira loucura. Eu tenho que escolher qual é a igreja que eu vou, irmão. Vou orar, vou pensar, mas eu tenho que estar numa igreja. Eu tenho que ter um pastor que vai dar conta de falar assim: não, sou membro da igreja tal, sou membro, eu estou membrando ali. Eu estou membrando na igreja tal, meu pastor é esse fulano de tal. Por quê? Porque quando chegar no céu, Deus vai cobrar dele. E aí, o irmãozinho tal? E aí, a irmãzinha fulano de tal? Deus vai cobrar do pastor. Agora, a partir do momento
que a pessoa não se apresenta, que a pessoa não... Aí, irmão, frequentar a igreja é uma coisa. Frequentar a igreja não é você ser membro dela. Então, nós temos que entender essas coisas. Por quê? Porque está virando bagunça aí. O envolvimento com a igreja está se perdendo. Está se perdendo o valor de vir nos cultos. Não, vou ficar em casa, hoje não vou no culto não. Está se perdendo o valor. E isso faz parte do mergulho que a missionária acabou de falar. Faz parte do conceito que eu tenho que ter. Sabe por quê? Porque senão eu vou na igreja de vez em quando, senão eu falto a igreja para ir no monte e minha vida não muda. E o milagre não chega. E aí a gente aqui fica triste. Porque tu acha que eu quero o quê? Tu acha que a gente luta, como ela falou que eu não falo, é verdade que eu não falo, para manter essa porta aberta aí? Tu acha que a gente mantém a porta aberta para quê? Para ver você chorar a vida toda? A gente fica feliz quando a gente vê a Catherine, quando chega aqui e conta essas bênçãos. Quando a gente fala duro e fala, ó, tem que fazer assim, e faz, e recebe vitória, fala assim, ó, conseguiu o papel, falou, eu estou feliz da vida. É para isso que a gente fala, para ver a alegria dela, para ver ela feliz, ela falando e a alegria que ela está falando. O nosso querer é esse. Nós vamos orar pelas águas, vamos orar, para que nós possamos mergulhar, mas o querer mergulhar ou não, irmão, é contigo. É contigo. É verdade. Nós vamos orar para você mergulhar. Nós vamos orar para você consertar aquilo que está te trazendo problema. Naamã era uma lepra. Então toda lepra que estiver perturbando a nossa vida tem que sair da nossa vida. A lepra impede da gente ir para frente. A lepra impede da gente caminhar. Então é necessário que ela saia. É necessário que ela vá embora. E para ela ir embora, mergulhar. Mergulhar. Fazendo o que é certo. Irmão, senão eu vou entrar na igreja, sair da igreja, entrar na igreja, sair da igreja e nada vai mudar. Isso aconteceu comigo. Eu posso falar de cadeirinha. Eu frequentava culto, eu era membro de igreja, mas não dava valor. Se tivesse o jogo do Vasco, eu faltava o culto que fosse para ficar em casa, e que era o pior, o Vasco ainda perdia. Tinha essa desgraça. Era eu faltar o culto para Helene ia sozinha para a igreja. Era eu faltar o culto, além de ter perdido o culto, ele perdeu o jogo de futebol. Eu vivi isso na pele, irmão. Eu vivi isso na pele. Não dá valor, vou no culto quando eu quero. Se eu tivesse cansado, eu não ia no culto. Se eu tivesse com alguma coisa, eu não ia no culto. E lá ele sozinha. E ela que clamava pela gente. E ela que buscava pela família. Mas eu ficava em casa, às vezes fazendo nada. Aí quando queria, faltava culto para ir para outro canto. Eu vivi isso na pele, eu vivi o descompromisso. E eu sei o preço que eu paguei por isso. Eu sei, o preço que eu paguei pela minha falta de comprometimento. Então não adiantava nada eu ir. A minha vida não era bem. Mas depois que eu entendi a outra forma, as coisas começaram a mudar. Se coloca de pé, vamos orar.